Fica feliz ver aqui várias casas representadas. A gente agradece a todos pela presença, a gente agradece aqueles que colaboraram conosco na organização do evento, na divulgação do evento, todos que participaram desse trabalho, todos que participaram desse trabalho, a gente agradece muito. Já temos aqui o nosso irmão Hélio Ribeiro, que vai fazer a palestra da tarde de hoje, intitulada O Movimento Espírita e os Desafios da Tecnologia. Muito interessante esse tema e importante para nós. Eu sou o diretor de unificação do 42 SEU. O SEU é o Conselho Espírita de Unificação, que é um braço do CERJ aqui na nossa região. O SEU é composto pelos representantes das instituições espíritas de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. Mensalmente nós nos reunimos, ora virtual, ora presencial, para tratar de assuntos de interesse do movimento espírita. Então, todo mês nós nos reunimos para tratar de assuntos do movimento, do interesse do movimento espírita e para divulgação da doutrina espírita também, para planejar os trabalhos na nossa região. Eu fico muito feliz de ver que as casas estão sendo muito bem representadas nesse conselho. Eu queria falar da importância de participar do conselho. Aqueles que participam do conselho estão a gente, através do conselho, está promovendo o diálogo e a troca de ideias entre as diferentes instituições. As instituições trocam de experiências, conversam sobre o movimento espírita ali na mesa, né? Estimula a cooperação e as parcerias entre as casas espíritas. Nós estamos nos auxiliando uns aos outros. Isso é importante. O Conselho Espírita, ao participar do Conselho Espírita, nós estamos fortalecendo o sentimento de unidade entre as casas espíritas. É muito importante que a gente esteja junto a gente fortalece o movimento espírita. Se você fica separado, você está correndo riscos ali. Quando a gente está juntos somos mais fortes. E isso é importante a gente saber disso. E a gente está contribuindo junto para a disseminação da doutrina. Eu gostaria de ler aqui um texto de Divaldo, muito importante para aqueles que participam do Conselho e para todo o movimento espírita. Intitula-se Trabalho de Unificação do Movimento Espírita. Demos-nos as mãos e ajudemos-nos. Esse texto é muito importante para aqueles que estão reunidos em torno de uma mesa discutindo o movimento espírita. Demos-nos as mãos e ajudemos-nos. Esqueçamos as opiniões contraditórias para nos recordarmos dos conceitos de identificação, confiando no tempo, o grande enxugador de lágrimas, que tudo corrige. Divaldo Pereira Franco, reformador, fevereiro de 76. Eu gostaria de repetir um trecho aqui. Esqueçamos as opiniões contraditórias. O coletivo em primeiro lugar, o movimento espírita. E um
ponto está Obras Póstumas, Allan Kardec. 10 homens sinceramente ligados por um pensamento comum são mais fortes que 100 que não se entendem. Mais uma vez, 10 homens sinceramente ligados por um pensamento comum são mais fortes que 100 que não se entendem. Convido a todos aqueles irmãos que, caso tenha alguma casa que ainda não faz parte do conselho, junte-se a nós, que nós estamos unidos em prol da doutrina espírita. Vamos esquecer as diferenças. O momento é o de união, o momento é de entrelaçar as coisas. Tá bom? Eu vou convidar aqui o nosso irmão Walter Silva, tarefeiro, expositor do movimento espírita, para fazer a leitura da página de hoje, de harmonização. Pode, por favor. Boa tarde a todos. O G7 está muito feliz em abrir as portas para o movimento espírita e está muito feliz pela presença de todos. Vamos ler aqui uma página do Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 40 intitula-se Tempo de Confiança. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os, ó Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizades nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperam e indagam: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Muita paz. Muito obrigado. Gostaria de convidar o nosso irmão André Cantarelli para fazer a prece inicial. Vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez e sempre levando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido, sempre agradecendo a espiritualidade amiga pela oportunidade que temos de estarmos reunidos nesta tarde, celebrando esses 40 anos do movimento espírita e do mês espírita. Que Jesus, Mestre querido, continue sendo a luz para cada uma das instituições componentes deste espaço, assim como a todas as outras. Que o nosso Mestre querido continue inspirando e fortalecendo a todos os tarefeiros, dirigentes, trabalhadores, colaboradores, nos dois planos da vida de cada uma dessas instituições. Envolva cada um de nós, envolvendo em especial nosso irmão, nosso querido irmão, que fará uso da palavra nesta tarde. Abençoe essa instituição que nos acolhe, bem como aqueles que estiveram antes, junto com nossa querida irmã Nair Cruz, para que o trabalho pudesse se iniciar aqui em Itaboraí.
Graças a Deus. Muito obrigado. Antes de passar para a organização, eu tenho algo a dizer. Aqui fala, a página falou sobre a importância da união nos momentos difíceis, nos momentos de tempestade. Eu, no início, falei da importância de estarmos juntos, que juntos somos mais fortes. Nos últimos 3 meses, ou aproximadamente isso, esta casa sofreu 3 assaltos. E a casa, então, teve uma despesa, problema de rede elétrica, roubo de cabo. Então, nós colocamos uma caixinha após de contribuição espontânea, após este evento, dará contribuição espontânea. Aqueles que puderem ajudar, é importante que a gente esteja junto nessa hora, temos uma cantina, tá? Nosso objetivo aqui é divulgar a doutrina espírita, mas também nos ajudar no teu trabalho. Bom, é só para saber. E temos aqui também a nossa irmã Ana Paula, que vai colocar ali na saída, durante o evento, uns livros para venda. Eu gostaria que ela se aproximasse, falasse um pouquinho, de forma objetiva, para a gente sobre isso. A Ana Paula é companheira do nosso irmão Jorge, da Venda, um companheiro que muito contribuiu para o movimento espírita enquanto encarnado e agora está contribuindo também continua contribuindo. Boa tarde, eu sou da Marcos. Aqui? Eu não gosto desse negócio, parece que vai me morder. Eu sei que não, mas... Boa tarde, para quem não me conhece. Boa tarde. Obrigada. Ana Paula da Venda, falando de Jorge da Venda, meu companheiro, 53 anos. Então, eu vim com muita alegria. Essa casa nós viemos várias vezes em reuniões, né? Trabalhamos um pouquinho. E hoje Jorge está em outro plano, mas continua trabalhando, se Deus quiser. Então, este livro, eu estava conversando com o Walter, eu não tenho muito tempo, eu escritora, adoro falar, né? Quando eu comecei a escrever esse livro, na verdade, foi intuição. Eu vou confessar a vocês que eu não me achava capaz de fazer nada que Jorge não estivesse ao meu lado. Eu me acostumei, mal acostumada, e achava que não seria capaz. Mas as intuições e os pedidos foram tão intensivos que eu falei, vou escrever por quê? E há muitos anos atrás, quando ele descobriu a minha vontade de escrever, foi ele que descobriu, eu não contei ela para ninguém. E quando eu falei, vou escrever, ele escreve, filha. Eu falei, vou escrever o quê, Jorge? Ele falou o seguinte, escreve sobre nós. Então, agora, depois que ele partiu, eu escrevi sobre nós. Esta foto é do nosso casamento. Eu tinha 16 anos e ele 19. É a nossa foto de casamento que eu amo. E é uma autobiografia, mas é uma autobiografia escrita por uma espírita. Então me perguntam, às vezes, é um livro espírita? É um livro escrito por uma espírita. Eu acho que não existe diferença. Eu vivo o espiritismo, eu quero viver. É isso que faz sentido na minha vida, cada situação. Então, eu trouxe para vocês, é uma trajetória
da minha vida, da nossa vida, mas não é só a nossa vida. Só mais um pouquinho, para vocês se situarem, esse livro começa em 1931. Eu não nasci em 31, posso parecer velhinha, mas eu não nasci em 31. Na verdade, é um livro que começa, eu sou da Ilha da Madeira, Portugal. Toda a minha família veio da Ilha da Madeira. E começou com a vinda do meu avô. Ele fugiu clandestino num navio. E ele é um livro que começa, então, em 1931, com mais ou menos a vida do meu avô. E termina, não vou contar como termina. Não vou contar. É isso, eu estou emocionada, não falei nada com nada, me perdoem. Quem quiser, tiver interessado, estarei lá fora ao final da linda palestra que eu sei que o Hélio fará para nós. Muito obrigado. Obrigada. Ela continuará, ela vai falar lá. Eu e ela vai falar mais lá fora, quando a gente tiver, eu e ele, lá quando a gente estiver com o tempo, né? Tá. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, tá bom? Agora nós vamos para a harmonização com o aprendizes do Evangelho. Mas eu acho que não são aprendizes não, são mais que aprendizes, que já estão uns 4 anos que eu estou chamando de aprendizes do Evangelho. Já aprendendo. Tudo bem. Fiquem à vontade, meus irmãos. Boa tarde. Vocês estão ligados? Eu queria saber se o boa tarde de vocês ia ser mais fraco para mim, para a gente aqui, do que os outros que vocês deram. Mas está todo mundo ligado. É um prazer nosso, e eu tenho certeza que é de vocês também, de estarmos aqui participando do fechamento do Mês Espírita, com todas essas pessoas encarnadas e aquelas que a gente não está enxergando com os olhos físicos, mas já estavam aqui desde cedo, aguardando ansiosos por mais este evento, que é o 40º desta série, que começou há 40 anos atrás, com tantas pessoas que hoje estão aqui ainda e alguns que não estão mais encarnados, mas que estão felizes por esse trabalho ter continuado. E a gente vem aqui dar a nossa pequena contribuição também na parte da harmonização, que não é só feita por nós na música, mas é feita pela página, pela prece e pelo pensamento de cada um de vocês. Então, vamos lá que o tempo é curto. Hoje a nossa casa está em festa, este sorriso é pra você, irmão. Hoje a nossa casa está em festa, também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque vocês estão aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo.
porque tem a volta e a volta do filho pródigo em seguida.
é um homem bom porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê alguém. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, transando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. E aí? Essa homenagem é para Jesus, para Francisco de Assis ou para Chico Xavier? Chico Xavier. Pois é. Esse foi o homem bom que está mais contemporâneo com a gente, mais perto de nós, e embora tenha partido, ele está sempre junto no movimento. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Muito obrigado, viu? Vocês são muito importantes no nosso movimento. Na parte que representa a arte, divulgando a doutrina do Evangelho através da música. Viu? E eu não me dirijo só a vocês, a todos aqueles que no nosso movimento contribuem através da arte para a divulgação do Evangelho e da doutrina espírita. Eu olho aqui, vejo vários aqui, um belo delas aqui. Tem o grupo Voz Interior. Mas agora, seguindo a nossa programação, nós vamos ter a honra de receber aqui o prazer, a alegria de receber o nosso Noel Ribeiro, que assim que foi convidado, imediatamente aceitou e a gente ficou muito feliz por isso. Nosso irmão, fique à vontade, a palavra é sua, tema: o movimento espírita e os desafios da tecnologia. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar aqui participando desse momento e iniciamos agradecendo a Itaboraí e essa região. Durante o período em que tivemos uma grave responsabilidade frente ao movimento espírita fluminense, essa região, que hoje recebe o nome de 42º Conselho Espírita de Unificação, daqui sempre tivemos o apoio necessário, vibracional, o apoio institucional e de uma amizade muito pura e querida que nos manteve de pé, porque foi realmente uma tarefa muito difícil frente ao processo de unificação, onde nós estivemos envolvidos durante 6 anos, de 2000 até 2006. Dessa região, nós tivemos sempre um apoio incondicional. Iniciamos agradecendo esse momento. O nosso irmão Francisco trouxe para nós algumas referências da importância do movimento espírita, do trabalho em união. E isso, para nós, é o símbolo da nossa identificação. Não que a casa espírita que esteja fora do processo ou do sistema de unificação não seja uma casa espírita, mas a casa espírita que está associada, ela tem a oportunidade de ter acesso aos meios e modos para que os seus trabalhadores possam prestar um serviço com qualidade. É trocando informações, experiências e sempre conhecendo o que acontece no movimento espírita do Brasil e do mundo através das reuniões periódicas do Conselho Local, é que nós vamos estar unindo os nossos esforços e, de uma certa forma, padronizando os nossos procedimentos.
já temos uma constituição básica, que é o livro A Orientação ao Ser Espírita, que não foi escrito de uma noite para o dia. Foi um livro, que eu acho que pouca gente sabe disso, um livro que foi objeto de vários estudos durante 12 anos, várias reuniões, diversas partes do país, para que chegasse esse livro, Orientação à Casa Espírita, ou ao Ser Espírita, que traz meios e modos do procedimento de como fazer nas reuniões que as casas espíritas realizam. Não que seja um procedimento fechado, mas algo onde nós podemos entender o porquê do mecanismo das nossas reuniões. Reuniões públicas, reuniões privativas, tudo fruto de um consenso nacional. Então, foram reuniões efetivadas pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira em todas as regiões do país. Então, o livreto Orientação ao Ser Espírita é aquela receita de bolo que a Casa Espírita que participa do movimento espírita, ele está com um direcionamento de como fazer o trabalho. O movimento espírita organizado, então, é aquele que nos identifica perante a sociedade. Mas já que falamos em identificar, um dos maiores problemas que nós temos no dia de hoje, já muito esse problema nos acompanha, é a identidade espírita. Porque diferente de outros credos, de outras até filosofias, o espírita ele não tem um ritual de uma conversão externa. Não tem um batismo, não tem uma iniciação, não tem um anel de espírita, não tem um carimbo na testa, não tem um certificado, não tem um uniforme, não tem nada que possa de alguma forma dizer que a partir daquele momento eu posso dizer espírita. A pessoa pode começar a frequentar a casa espírita desde setembro de 92, mas pode dizer-se espírita ou tornar-se espírita 20 anos depois. Ou porque existem umas fases entre nós e o espiritismo. A primeira fase é aquela fase onde a gente se deslumbra com tudo aquilo que a gente vê, ouve, conhece e acha tudo muito lindo, muito maravilhoso. Vem as reuniões e cada vez que escuta uma coisa nova, fica repetindo, pensando, e é aquilo que é um novo em nossa vida. E aquela pessoa que convive com a gente em casa, você chega e fala assim, você tem que ir lá, eu gostei muito de lá, a reunião de ontem à noite eu adorei, falou sobre isso, sobre aquilo, que eu não sabia, e a pessoa que não comunga de nossa ideia, diz, tá bom, um dia eu vou. E aí nós passamos da segunda fase, quando, durante a reunião pública, na hora dos avisos da paróquia, ou dos avisos do Centro Espírita, a pessoa fala assim, dirigente, vamos ter um grupo de estudos que vai se iniciar, dia tal, grupo para iniciantes. E aí aquela pessoa que está vindo, está ouvindo a palestra, vem ouvir palestra e vai embora, nesse caso tem um nome, ele é o usufrutuário. A palavra que se usa muito no direito, mas quer dizer aquele que usa o fruto e vai embora. Ele só vem, usa, pega tudo que é bom e vai embora. Ele não pergunta nada, não quer se envolver com nada, ele é o usufrutuário. Vem, recebe a bênção e vai embora. Quando é avisado do grupo de estudos, aí ele vai perguntar quanto é. Não é nada, tem que comprar alguma coisa? Não. Tem uniforme? Não. Tem um sapato especial que eu tenho de vir? Não. E não é nada? Não.
você quiser, não tiver como comprar os livros que vamos utilizar, os livros de Allan Kardec que vamos utilizar, tem na livraria, tem na nossa biblioteca para emprestar. Ah, tá bom, aí a pessoa começa a vir no grupo de estudos. Aí o horizonte faz isso, a visão se amplia, porque ele começa a entrar no conhecimento espírita, dá um mergulho de profundidade. E aí ele começa a entender do que é o Espiritismo. Com o ESD, faz primeiros encontros, depois vai gostando do grupo de estudos de maneira natural. Ele vê que a luz não se paga sozinha, ele vê que a água não se paga sozinha, que tem despesas na manutenção da casa, e ele pergunta: como posso ajudar? Ele começa a dar doação, ou daqui a pouco ele se torna o associado da casa, a ajudar a manter a casa com a porta aberta. É o segundo passo, quando a pessoa se deixa envolver pelo conhecimento espírita. Desse segundo passo ao terceiro, o espaço é grande e depende só de nós. Porque do segundo para o terceiro existe um território muito grande, quase que o deserto do Saara, que é uma província, a província do querer. O eu quero conhecer um pouco mais, eu quero me envolver um pouco mais, eu quero beber da água pura dessa verdade, que não depende só de nós, é individual, ninguém pode fazer pelo outro. E aí, no eu quero, nós começamos a terceira fase, que é quando a doutrina entra em nós. E quando ela entra em nós começamos a vivenciar aquilo que Paulo de Tarso fala: aquele que conhece Jesus, nova criatura é. Aquele que conhece Jesus pelas luzes do Espiritismo é uma criatura renovada. E aquela pessoa que convive com você em casa e que ainda não achou graça de vir à casa espírita, fala assim: hoje é quinta-feira, não pode deixar de ir lá, porque você tem vontade de ir lá mais manso. Eu gostei, eu não sei bem o que ele faz com você lá não, mas você volta mais tranquilo, você está mais amansado, porque a doutrina espírita, quando nós permitimos que a proposta espírita entre nós iniciamos um processo de autopacificação. Nós nos tornamos mais brandos. Nós começamos a ficar mais brandos e pacíficos. Nada nos atinge como atinge os outros. E o conhecimento que nós temos aqui, em nenhum lugar tem. Em nenhuma faculdade existe o que existe. Porque aqui se fala, se estuda a nossa origem, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós iremos, o que é Deus, nós, na nossa mortalidade. E aí nós começamos a mudar radicalmente o nosso dia, a nossa vida muda, a tal ponto que nessa terceira fase você começa a entender a vida à casa espírita como um grande motivador da sua libertação. Você começa a se libertar de tudo aquilo que o mundo traz de angústia, traz de dores e decepções, porque aqui você aprende que tudo passa, e o que nós vamos levar daqui é o bem que nós fizermos, é que vai ser o nosso passaporte. Quando o corpo de carne cessar suas atividades e nós, com tudo que aprendemos aqui, acordarmos
na outra dimensão. Isso é o que vai valer. Eu sou da época que tinha caderneta escolar. Então, quando chegava, tinha que colocar lá na casinha da sua sala, sua turma 301, e as cadernetas ficavam abertas por mês, e a funcionária colocava o presente. No final do dia, a caderneta era entregue. Chegava em casa, a mãe olhava, para ver se você foi mesmo ou se você disse que foi ou não foi. Né? Então, quando chegava no mundo espiritual, a nossa caderneta, o que você fez? E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, a mensagem se intitula Uma Realeza Terrestre. Quando a rainha da França, num depoimento muito sincero, ela diz: só 2 perguntas me foram feitas. Quantos corações eu consolei? Quantas lágrimas eu enxuguei? Não vai perguntar quando você chegar no mundo espiritual, você pagou a última parcela do carnê da Casa Bahia? Você deixou tudo regularizado, o seu lote lá no Jardim Itambi? Você deixou tudo certinho das suas contas? Aí, não é nada disso. Só 2 perguntas. Quantos corações você consolou? Quantas lágrimas você enxugou? Nada mais do que isso. E é o bem que nós fizermos que vai ser o nosso passaporte. Mas a identidade espírita, então, o professor Allan Kardec, já sabendo que não tem batismo, não tem primeira Eucaristia, não tem confissão, não tem testemunho, não tem iniciação. Como é que você vai a pessoa se reconhecer espírita? E o professor Allan Kardec, usando da terceira pessoa do plural, ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más tendências. Então, o verdadeiro espírita, ele vai ser reconhecido e ele vai se reconhecer quando ele estiver em processo de transformação moral. E dói arrancar aquelas raízes profundas do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Dói porque está lá no fundo do nosso espírito, está muito enraizado. Porque até conhecer a proposta espírita, que é Jesus de volta, sem a presença infeliz do homem do poder temporário que dita normas, que colocava medo no fogo eterno do inferno. Não! O Espiritismo traz Jesus de volta, o Jesus que fala da lei de amor, de verdade, da justiça e da caridade. Essa proposta é muito profunda. E quando nós a aceitamos, nós estamos no caminho da nossa modificação. Nós estamos domando as nossas más tendências. Mas para reconhecer a má tendência, você tem que se trancar no banheiro, olhar no espelho e dizer assim: tu é vaidoso. Você com você. Não feche o olho e não olhe para o lado. Você com você. Reconhecer. Tu é orgulhoso. E dali, iniciar uma rota de saída. Tudo tem uma saída. Tudo muda. A depender de como você vai atravessar a província do querer. Você vai estar o cantil cheio da água da fé, esperança e caridade, ou você vai estar desprovido dessa água, vai atravessar um deserto, o deserto da perversidade humana, da dureza dos corações, das criaturas que não acreditam na vida após a morte e que fazem tantas bondades no mundo. Vai atravessar para chegar do outro lado
no bosque verdejante, aonde você vai descansar à sombra do Senhor. Mas até que isso aconteça, nós temos que começar a nossa mudança. E, recentemente, foi divulgado a notícia de um censo espírita. E algumas cabeças coroadas do movimento começaram a manifestar preocupação. Lives foram feitas sobre o número que o IBGE disse que diminuiu. Eu vejo essa casa cheia, não estou entendendo esse número que diminuiu. Não estou conseguindo entender. Então, o professor Allan Kardec, quando escreve que o Espiritismo não faz proselitismo, nós não nos preocupamos com números, nós nos preocupamos sim em que a casa espírita preste um serviço de qualidade. E daí o movimento espírita se organiza e se esmera para fazer a capacitação do trabalhador espírita. Mas esses que se preocupam com esses números oficiais devem lembrar que muitos que vêm à casa espírita, na qualidade de usufrutuário, na hora de responder ao censo, frequenta aqui, mas domingo vai à missa. Então, o Pedro Fogateiro do Inferno, religião católica, mas não fala, eu vou também lá no centro espírita. Isso não fala não. Vai que alguém escuta, né? Por causa disso que a casa espírita, durante muito tempo, foi conhecido como lar. Aí eu vou lá, você foi lá? Semana passada eu fui lá, né? E antes de adentrar no mergulho no assunto, eu gostaria de lembrar que lá atrás, no tempo daquela barca gigante que fazia aqui em Niterói, eu tinha, começando na tribuna espírita, e tinha feito uma palestra na UME. E fui na barca em pé. A barca em pé era a pior coisa do mundo, você não podia dormir. Porque a barca é a melhor coisa para você dormir, né? O tempo da barca demorava 20 minutos, meia hora. Quando tinha trovoada, então, mar revolta, era quase uma hora a travessia, né? Mas eu em pé e percebi quando duas mocinhas conversavam alegremente e falou: ontem eu fui lá, você não foi lá. Aí eu não fui, não tive como, tive que lavar roupa branca, botar de molho no anil. Só vai falar botar de molho no anil, você vai ver o mano que eu estou falando, né? E aí ela fala assim: quem falou foi aquele moço alto. Que moço alto? Eu comecei a pegar, a captar, né? A antena ligou, o radar ficou assim. Aí em Bratel de Tanguá, né? Ficou assim, rodando. E ela falou: falou de uma tal de Dona Ivone. Aí eu fui, é comigo. Eu ontem conversei de espírito e falei sobre Dona Ivone. Aí apurei o ouvido. Aí, olha, falou as coisas diferentes sobre essa moça. Falou que essa moça via, falava com o espírito. E fiquei interessada, falou o nome de Dona, e você anotou, anotei. Aí vamos lá depois, para comprar livro, lá naquela avenida, onde tem os passos. Avenida Passos, mas não podia falar Avenida Passos, se alguém ia ligar para a FEB. Então, era lá. Você vai à casa espírita, você vai dizer: vou ao centro espírita, eu vou lá. Você foi lá? Lá foi bom. Porque sofremos perseguições. Não é só os irmãos de Umbanda e Candomblé que sofrem. Nós já sofremos muito. Já fomos perseguidos. Porque não entende a proposta. Se confunde com tudo, mas ninguém para perguntar o que é. A doutrina espírita, ela é essencialmente libertadora. Tivemos uma oportunidade magnífica de divulgação da doutrina espírita para todo mundo que tinha medo de entrar na doutrina espírita durante a pandemia. Porque muitas casas começaram a fazer as reuniões públicas, virtuais, e as pessoas que tinham medo de entrar lá
descobriram, pesquisando na internet, preso dentro de casa, de que eles tinham programas que falavam de consolo, falavam de que tudo passa, falava da ação de Deus em nossas vidas. E aí descobriram as reuniões virtuais. As reuniões virtuais tiveram, assim, um acesso magnífico. Em nossa casa espírita tinha reunião que o máximo que o Zoom comportava, naquela época, era de 100 participantes. Nós tínhamos, às vezes, passando um pouquinho, porque se não caía de alguma coisa que acontecia, nunca me enfranguei nessa seara. Mas pessoas que entravam e participavam. E muitos simplesmente fechavam a câmera, fechavam o áudio e botavam só a marca do telefone. Então tinha Samsung, nunca colocava o nome. Mas um dia eu vi o nome. E aquele nome eu pensei, será que é a juíza que eu conheço? A juíza que eu conheço tem esse nome. Aí estava até no atendimento remoto no cartório e começou a ter uma abertura, e uma vez por semana podia ir no cartório, e aí eu fui. Ela estava chegando. Aí o rapaz pegou a carteira da OAB e falou, Hélio Ribeiro? Ela olhou para mim, deu um sorriso e disse, é ela. E aí o rapaz do cartório falou para mim, ela está muito abalada, o pai partiu de Covid e ela está muito sofrida. Aí eu entendi. O consolo vinha pelas reuniões virtuais. E as pessoas, muitas que não tinham acesso à casa espírita, começaram a ouvir aquilo que nós falávamos nas reuniões virtuais. Vieram para ficar. Mas elas não têm o poder de substituir as reuniões presenciais. Não tem. A reunião presencial, como nos afirma André Luiz em diversos livros, é muito importante porque aqui equipes inúmeras trabalham e quando nós passamos a vir com seriedade, disciplina a casa espírita, o nosso amigo espiritual fala com os trabalhadores da casa e é aberto um prontuário para nós. E nós somos tratados, porque todos nós somos pacientes e o médico de Jesus. Mas tem que vir com seriedade. Não é vir só quando o calo aperta. Melhorou? Sai voado. Não. Vim com seriedade. E quem já deixou o espiritismo entrar, sente falta quando não vem. A semana não é igual. Porque nós sentimos que alguma coisa faz falta. Porque há uma troca fluídica, há um reabastecimento energético e durante os passes nas reuniões ordinárias nós tomamos a dose do remédio que temos que tomar. Isso é de uma importância capital. Isso é importantíssimo para nós, a frequência com regularidade. Mas os desafios começaram aí. Começaram aí porque existem aqueles que não são espíritas, mas adoram se dizer espíritas. Não frequentam a casa, não leem Allan Kardec, mas como o espiritismo já tem um lastro de credibilidade, pelo bem que é feito à sociedade, temos um lastro de credibilidade, pela caridade que é colocada em prática, existem pessoas que simplesmente usam a palavra espírita e não são espíritas. No máximo são espiritualistas. E começam a fazer uma mistura naquilo que diz. E aí, quando você vai ver a live, a criatura está falando de um tema aparentemente espírita, e lá embaixo ele começa a citar livros que não são espíritas. Começa a falar de autores que não são espíritas. E não tem compromisso nenhum para o espírito. Da importância
de nós permitirmos que a doutrina espírita entre em nós, no terceiro grande movimento. Quando você se compromete no estudo libertador da doutrina espírita. Daí, na dúvida, consulte o professor Allan Kardec, um homem que dedicou anos de sua vida, dormia 4 horas por noite, para que desse conta da sua missão, do seu trabalho. Um trabalho inigualável, respeitável, memorável, e que não se deve ser dito: Kardec está desatualizado. É triste você escutar. Kardec fala isso, mas eu penso que... Eu desligo na hora, porque eu não estou vendo uma live onde eu vou ouvir a opinião do expositor. Eu não quero saber o que o expositor pensa, eu quero saber o que o professor Allan Kardec ensina, porque eu não vou falar de mim, eu vou falar do que a doutrina diz. Esse é o grande desafio do expositor espírita. Nunca falar, eu penso que... Não, essa ideia é um crime, é um lesa doutrina. Professor Allan Kardec diz que, André Luiz ensina que, Bezerra de Menezes do livro tal, página tal, pelo médium tal, fala isso. Mas, infelizmente, nós nos deixamos envolver. E qualquer coisa, aquele que não tem conhecimento doutrinário acha que é bacana e começa a repetir como se fosse um papagaio frases e ensinamentos completamente dissociados de Kardec. Nós não podemos fugir do ensinamento do professor. Um trabalho grandioso. Se você se diz espírita, você tem que aproveitar os espaços que a mídia te dá para divulgar a doutrina. Eu vejo tanto companheiro espírita, inclusive aqueles que têm a coroa de fogo de dirigente espírita, porque uma coroa de fogo que vai ter que prestar conta. Dar conta da tua administração e administrar uma casa espírita é uma coisa muito séria. Não é assim, não, eu quero ser, não. Vai ter que prestar conta do que fez, até onde foi fiel a Kardec, a doutrina, a Jesus. Eu vejo muitos repetirem no Facebook, nas mídias sociais, frases descompromissadas com a doutrina porque é bonita. Frases que contrariam o ensinamento básico da reencarnação porque é bonito. Tem que fugir disso. Se a pessoa se diz espírita, aproveite o espaço que tem para divulgar a doutrina espírita. Não tenha medo nem vergonha da crítica. Divulgue o que é bom. E temos tantos ensinamentos maravilhosos, tantas frases do professor Allan Kardec que são atemporais, servem para todo tempo e que a gente pode utilizar, colocando Allan Kardec ele retirado de Livro dos Espíritos, questão tal. E isso nós vamos estar prestando serviço na divulgação, utilizando bem a mídia. Mas quantas pessoas, agora tem um podcast, né? Tanta novidade na mídia e que colocam naqueles depoimentos muita coisa e que não são espíritas. Por outro lado, tem pessoas que se dizem não espíritas. Eu até não vou falar porque eu não vim aqui, André, para divulgar o nome de ninguém, mas eu observo muita coisa, né? Examinei tudo, Bárbara, e reter o que é bom. O que é bom eu vou reter. Então eu examino e acompanho uma mocinha, uma influencer, né, brasileira que mora lá na Polônia. E ela adora mistérios.
E ela fala de mistérios, fala de pirâmides, fala de não sei o quê. E um dia desses, ela começou a falar de vida em outros planetas. Aí começou a falar um estudo científico e falou da gravidade. E falava que em outros planetas a gravidade não é igual na Terra, e a gente fica preso no chão. Mas tem outras gravidades aonde não é assim. E ela fala de corpos diferentes, mais sutis. Aí você vai ver lá no céu e inferno, espíritos felizes, o depoimento de um grande compositor italiano, que ele fala sobre a vida dele em Júpiter. Ele fala dos corpos sutis. É bem diferente do corpo humano de carne e osso. É um corpo sutil para se adaptar à atmosfera daquele local. Rossini é o nome dele. E outros que moram em Júpiter, moram em outros planetas. E quem é que fala que existe vida em outros planetas? Qual é a opção religiosa que fala da pluralidade dos mundos habitados? A doutrina espírita, desde 1857. Então, ela que se diz ateia, ela começa a falar sobre a vida em outros planetas e fala exatamente aquilo que a doutrina espírita explica. Então a doutrina espírita não é mais conhecida do grande público em geral. Com tudo aquilo que a gente tem a dispor nosso, ocupa nossa. Aproveitamos o espaço gratuito da mídia para seguir os outros. Aproveitemos o nosso espaço para divulgar os trabalhos que o movimento espírita faz, os trabalhos que as casas espíritas fazem. Quantas pessoas que precisam de um apoio espiritual interno? Quantas pessoas precisam de uma verdade que a doutrina espírita ensina e não tem porque não viu em lugar nenhum? O alcance das mídias sociais é algo impressionante. Durante as nossas reuniões pela plataforma Zoom, tínhamos companheiros do exterior que nos acompanhavam. Ficavam acordados até tarde por causa do fuso horário, mas estavam presentes nas reuniões e falavam dos benefícios das reuniões. Mas existem desafios. Existem alguns companheiros que não estudaram Allan Kardec e começam a dizer, começaram a divulgar que podia fazer reunião mediúnica online. Ai, não. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer quando o médium entra em transe e recebe um touro bravo? E toda a família protestante, só ele que é espírita, está fechadinho no quarto. Quem vai conversar? Quem vai atender? Como é que vai ser? Quem que vai participar de uma reunião como essa? E cabeças coroadas, dizendo que era possível. Aí eu comecei a escrever. Falando que não. E aí, André, você pode ter um modo muito sutil de escrever e quem sabe ler o pingo é uma letra. Você não precisa falar o nome de ninguém, você fala do assunto e você diz da impossibilidade. Reunião mediúnica é troca de fluidos, é sentimento, tem que ter a presença. São os passes que vão ajudar o espírito comunicante, os passes vão ajudar o médium a se recompor. Mas se tem aquilo que é perigoso, aquilo que não é sensato de nós fazermos através das mídias sociais, tem muita coisa boa que a gente pode fazer. As nossas lives, nós devemos sair daquele período em que nós estamos sendo perseguidos, como aconteceu, e eu tenho um historiador aqui que não me deixa mentir, no período da ditadura Vargas,
quando falaram para ele: Getúlio, estão fazendo uma macumba para você morrer. Quem? Ah, os espíritas. Ele pegou um papel. Está proibido o funcionamento de todo centro espírita em todo o país. Publicou no Diário Oficial, todos os centros espíritas fechados. A Federação Espírita Brasileira reuniu advogados espíritas e Dr. Carlos Embaçaí, que era advogado da FEB, ele que foi presidente da FERJ, como eu fui também, sentei na cadeira que ele sentou, e pediram uma audiência no Palácio do Catete a Getúlio. E aí o assessor falou: eles estão aí. Quem? Os espíritas. Os que estão fazendo, macumba para o senhor. Deixa entrar. Era pequenininho, mas era poderoso. O charuto era de 20 centímetros. Fumava, baforada. E aí, o que eu posso? Ouvi-los. E durante 3 horas e meia, os espíritas falaram sobre Allan Kardec. Falaram sobre a doutrina espírita. Falaram sobre o nosso compromisso com Jesus. Falaram como que nós fazemos o bem. Levaram números. Apresentaram instituições espíritas, não só da capital da República, Rio de Janeiro, mas diversas instituições espalhadas pelo imenso Brasil, com números, apresentando como o espírita socorre, ajuda, ampara. E aí, depois de 3 horas e meia de audiência, e ele que era um homem resoluto, ele que era um homem dentro de parâmetros justo, papel, caneta, decreto, fica revogado a lei número tal, e toda instituição aonde estiver o nome Centro Espírita pode funcionar. E aí começou o problema. Porque as nossos irmãos de credo de matriz africana, Umbanda e Candomblé, tem Quimbanda e tem outras bandas também, mas em especial esses dois leram a lei. E antes disso, eles também foram fechados. Porque na dúvida, o pau que bate em João bate em Pedro. Fechou o Centro Espírita e fechou a Casa de Caridade Pai Mané. Fechou. E aí, com a lei, aonde tiver escrito Centro Espírita, pode abrir. O movimento espírita, telégrafo para todos os lados, todo centro espírita recebeu o telegrama da FEB, fizeram placa nova, Centro Espírita. Porque muitos tinham outro nome, Sociedade Espírita, Agremiação Espírita. Naquele momento, Centro Espírita. E os nossos irmãos aproveitaram e colocaram Centro Espírita, era Pai Mané, ficou Irmão Manuel. E aí, funcionaram. E daí que vem a confusão entre nós e os nossos irmãos. Isso é história. Isso você pode ver lá no Diário Oficial. Você vai ler, pode colocar no Google. O dia que Getúlio fechou o Centro de Espírita por decreto. Ele não podia ser lei, era decreto, porque ele era ditador. Então, nós temos que aproveitar todos os espaços da mídia para divulgar o certo. Agora, para encerrar, vem a parte boa. Acompanhando também um outro moço de Portugal, que apareceu assim, de repente, no meu celular, e ele faz perguntas de inteligência artificial. E ele me interessei sobre perguntas que ele fez sobre reencarnação, perguntas sobre Deus, falou sobre vida em outros planetas, falou sobre lei de causa e efeito. Ele fez um questionário espírita, não é tudo num só Reels, que é o nome daquele pequeno comentáriozinho, né? 1 minuto, 2 minutos. Mas ele falou, e a reencarnação, diga-me, a verdade, não quero filtros.
E a inteligência artificial diz: é um fato. É verdade. Voltamos a viver em corpos de carne. Aí você pode dizer, você que é um estudioso, né? Mas a inteligência artificial, ela só repete aquilo que programam nela. Então, parabéns aos programadores. Agora, será que todos eles são espíritas? Ruim, hein? Ela faz, a inteligência artificial, faz o somatório de informações e ela vai trabalhar aquilo ali para dar uma resposta mais condizente. E a inteligência artificial falou sobre vida em outros planetas, falou sobre dimensões espirituais, falou sobre lei de causa e efeito. Ou seja, temos um lado bom que está totalmente inexplorado. Então, cabe-nos esse grande desafio que são as mídias sociais nos dias de hoje, no século XXI, cabe-nos sermos proativos e não, eles escreveram um artigo porque estão arriando o pau. Não, tem que ser antes. Antes que alguém fale bobagem, você fala o que é o espiritismo e começa a falar. Não tenha vergonha, não. Se a mídia social é um espaço aberto, público, você escreve aquilo que você vai ajudar as pessoas. Fale que a morte não existe. Fale que está provado cientificamente que aqueles que nos antecederam, eles estão vivos. Nos antecederam na grande viagem de retorno. Um perito grafotécnico de São Paulo, numa época em que Chico Xavier estava sendo perseguido, na década de 70 do século passado, Chico foi perseguido. Daí que veio um grande momento na mídia social, que foi o programa Pega Fogo 1 e 2, na década de 70. Foi ali uma resposta aos perseguidores. Eles tinham muitos que foram ajudados por Chico lá na Rede Tupi. Era a TV Tupi. E muitos receberam cartas consoladoras. E abriram espaço para Chico falar durante o programa que era para ser de 1 hora, foi 3 horas e meia. O primeiro Pinga-Fogo. E o segundo Pinga-Fogo quebrou o recorde de toda a audiência nacional. Ninguém viu outra coisa a não ser Pinga-Fogo, Chico falando e respondendo junto com o Emanuel questões transcendentais. Utilizou bem a mídia e falou da doutrina espírita. Então, esse momento é nosso. Próxima vez que você for escrever alguma coisa lá no Face, no Insta, fala daquilo que te liberta. Fala da doutrina que você ama. Fala da doutrina que te ajuda tanto. Fala da doutrina que te mostrou um novo caminho. E para encerrar, esse perito grafotécnico se ofereceu para, junto com a doutora Marlene Nobre, fazer um trabalho que ele fez com base na ciência da estatística. Estatística é uma ciência. Na UF tem uma faculdade de estatística, não é, professor? E, através da metodologia científica da estatística, foi feito um formulário enviado para 200 famílias que receberam as cartas de Chico Xavier, com as mesmas perguntas para eles responderem. Depois, eles somaram as respostas e apresentaram um trabalho científico. Uma das perguntas, por exemplo, era: você falou com o Chico antes sobre o morto que se comunicou? Você deu detalhes para Chico? E a resposta era: não. Das informações que Chico trouxe, que vieram através de Chico, qual percentual de acerto? 60, 70, 80, 90 ou 100%? As 200 famílias entrevistadas, 100% colocaram 100%. Acertou tudo.
detalhes que não tinha como ele saber, pessoas que ele nunca viu. E aí vem a gota final. O perito grafotécnico levou as cartas consoladoras para o respectivo cartório, aonde o comunicante te afirma. Ele apresentou para reconhecer firma. E o rapaz no cartório pegou, deu a assinatura. Agora não é mais fichinha, mas antigamente era fichinha, né? Olhava a assinatura idêntica, autentica a assinatura autêntica. Por quê? Porque Chico Xavier era tão especial, que na hora de assinar a mensagem, a mão dele virava um lápis. E o espírito comunicante pegava do lápis e assinava com a letra que tinha na terra, para não deixar dúvidas. Então, a sobrevivência nossa após esse corpo morrer foi objeto de uma prova científica. Quando alguém falar para você, e você acredita que o povo se comunica? Sai dessa. Não, tem prova científica, ninguém morre. Que prova científica? Aí você fala o nome do livro. A psicografia à luz da grafoscopia. A psicografia à luz da grafoscopia, que é a ciência que analisa e estuda as letras. Então é ciência. Espiritismo é ciência também. Que possamos, meus irmãos, encerrar esse mês espírita desse verdadeiro vice-reinado que é o 42º Conselho, tamanha sua extensão, né? Com a certeza de que o nosso compromisso aumenta. O nosso compromisso aumenta porque nós somos titulares de uma conta na rede social e nós devemos divulgar a nossa doutrina. Fala do Espiritismo. Fala da satisfação que é você ter a certeza de que você não vai morrer. Fala de como é bom frequentar uma casa espírita. Fala da importância dos assuntos que o Espiritismo traz e que te proporcionam uma libertação. Fala da felicidade que a doutrina espírita te deu e que o mundo não te dá. Que Deus possa abençoar o 42º Conselho, todas as casas espíritas dessa região, todos os seus dirigentes, os trabalhadores, os frequentadores dessa região fluminense que eu tanto amo e que eu tenho uma gratidão profunda. Que Deus possa iluminar a todos, abençoando cada um de nós com saúde e paz. Muito obrigado. Que Deus nos ilumine. Nós é que agradecemos muito, não só por hoje, pela excelente exposição que você fez, mas pelo que você vem fazendo pelo movimento espírita da nossa cidade do Rio de Janeiro e do interior, através das caravanas que você faz, e pela nossa região. Nós agradecemos também que não é a primeira vez que você contribui conosco. E eu vou aproveitar e dizer que nós vamos para um momento de encerramento, teremos duas músicas com o grupo Aprendizes do Evangelho, que vai encerrar o nosso trabalho, uma prece vai ser cantada. E agradecendo a todas as casas que cederam o espaço para que nós, 40º Conselho, realizássemos os eventos. Agradecer a todos vocês que nos apoiaram durante o evento. Agradecer a vocês que nos ajudaram na divulgação do evento, na organização do evento. E dizer que o 42º Conselho está de portas abertas para as casas que quiserem participar conosco da divulgação da doutrina espírita. E a vocês que estão do outro lado da linha, muito obrigado pela atenção. Eu sou Luiz Francisco, sou espírita, sou cristão, somos espíritas, somos cristãos, somos judaicos. Aprendizes do Evangelho. Aprendizes mesmo? Somos aprendizes ainda. Não, mas junto com o professor.
Tá bom, deixa eu voltar. A gente vai fazer o fechamento com a prece e depois ele vai cantar. Bom, neste momento a gente também de nossa parte agradece a todos vocês pela participação e como nós vamos fazer duas músicas, vamos fazer agora o fechamento da palestra na música do nosso irmão e depois a gente vai cantar a Alegria Cristã junto com todos vocês, tá? Mas agora nós vamos agradecer. E
nós vamos tirar uma foto